pessoal como o pessoal é ignorante, né? Não tem como, não. Tem que tirar. Ou seja, como se não tivesse superado o conceito. Depois, em outra situação, uma situação de. Que eu tô entendendo, na verdade, não foi exatamente um ataque, mas são pessoas que eventualmente, mais um, representando. Nesse caso, a pessoa que me mostrou a informação, de novo, né? Não vi ele, não prestei tanta atenção na hora, que já era uma coisa que eu já tinha dito que estava errado. Mas eu não entendo que a intenção da pessoa foi ruim, mas representando outras pessoas por trás que tinham intenção ruim. E como se eu não tivesse superado a ideia de não se preocupar com o que os outros pensam a meu respeito. Não, veja, uma parte da prova de que eu não me preocupo com o que as pessoas pensam a meu respeito seria a confissão de pecados verdadeiros. Né? Então isso aqui eu já resolvi lá antes da questão de mandamentos, antes de 2020, eu já tinha aprovado isso. Então essa parte de não se preocupar, se eu venho aqui e falo qualquer pecado específico que eu cometa, já mostro que não me preocupo com o que os outros pensam de mim. Eu já falei de pecados aqui no canal que eu cometi e tal. Ou seja, já foi provado isso. Então, eu não tenho medo e até aceito que eventualmente as pessoas possam temer a mim pela probabilidade de repente de eu cometer novamente um pecado que eu já cometi antes, o que eu entendo. Então, como assim, né? né? A questão de não se preocupar com os outros. Bom, o problema em relação ao falso testemunho é não se preocupar. Trabalhar, se eles eventualmente falam essa informação. Vamos estender a questão ao falso testemunho. Falso testemunho é outro tratamento. E eu já expliquei isso no cara. Né? E eles insistindo nessa ideia, como se eu não tivesse superado. Não, se eventualmente me chamam de ladrão, as pessoas. Eu não sendo ladrão, as pessoas. Um caso hipotético, essa acusação não necessariamente aconteceu, mas. Então vamos falar a pessoa X. Acusa uma pessoa X de ser uma ladra, a pessoa X não é ladra, e as pessoas entendem que, por acharem que ela é ladra, porque o que alguém falou, alguém acusou ela falsamente que é ladra, mas as pessoas acreditaram na acusação, elas se preocupam que provavelmente ela possa roubar novamente, ela possa furtar novamente. E a informação é falsa. Claro que eu me preocupo. Se eu fosse a pessoa acusada, óbvio que eu me preocupo com a informação, eu me preocupo com a opinião ali sobre a minha pessoa, porque elas estão preocupadas que eu possa prejudicá-las por causa da acusação, no caso de ser ladrão. Né? Então, óbvio que eu vou me preocupar com a opinião das outras pessoas, no sentido de que, se eu vou negar que eu sou um ladrão, eu tenho a oportunidade de reduzir o medo que as pessoas teriam a meu respeito. Mas qual o problema de fazer isso? Como se eu não tivesse que me preocupar com a opinião das outras pessoas. Ou mesmo, se for a minha opinião sobre outra pessoa, de que eu acho que uma pessoa foi acusada de ladra, daí eu Alex, eu uma pessoa C, uma terceira pessoa, desminto que essa pessoa é ladra, e aí tá, eu tenho a oportunidade, mesmo em relação a outras pessoas, ou em relação a acusações feitas contra mim, de fazer com que as pessoas reduzam o medo que elas teriam de mim, porque acreditaram num pecado que eu cometi, né? E que não era verdadeiro. Então, tá errado isso. Né? E também, é claro, muitas vezes a pessoa A acredita que a pessoa B, no caso é ladra, né? A pessoa A vai realmente, vamos dizer, usar tempo, dependendo da pessoa, nem todas as pessoas fariam isso, mas de repente alguma pessoa A, sabendo disso, a pessoa A usaria tempo para tentar mudar o comportamento da pessoa B por causa de um pecado que não aconteceu. Então, justamente, a pessoa A teria, aí tá, já teria medo, que pode ser reduzido da pessoa B por um pecado que a pessoa B não cometeu, no caso, furto, ou ainda a tentativa de mudança de comportamento, a pessoa estaria perdendo tempo tentando mudar o comportamento para uma pessoa que não cometeu aquele pecado específico de furto. Então, esses são os motivos pelos quais temos que nos preocupar com a opinião do que as pessoas pensam a nosso respeito. E aí que tá, no meu caso, mas seja em relação a outras pessoas ou em relação a acusações feitas contra mim, eu tenho a oportunidade de reduzir o medo que as pessoas têm de, no caso, de eu cometer outro pecado em relação a pecados que não aconteceram, ou mesmo em relação a necessidade que essas pessoas teriam de tentar mudar o meu comportamento em relação a pecados que não aconteceram. E é isso. No canal, isso já foi respondido. Tentaram, novamente, trazer essa questão. Outra questão que trouxeram, não, porque a humildade abre todas as portas. Pois é, que estranho, né? Aí
essa também é bem falsa. Na verdade, são pessoas soberbas que eventualmente se usam de capa de humildade, daí usando eventualmente de métodos ocultistas para poder, inclusive, abrir oportunidades, porque eles também abrem oportunidades para si mesmos com um comportamento ruim, fingindo que eventualmente são humildes e atacam. Mais do que isso, são pessoas soberbas, vestindo uma capa de humildade, tentando tirar no caso, o orgulho de outras pessoas, que poderia ser pecaminoso ou não. Muitas vezes, talvez seja, e aí que tá. As pessoas tentando tirar o orgulho das outras pessoas, sendo elas mesmas maldosas e também com orgulho, mas tentando tirar o orgulho das outras pessoas, né? Então, você não tem autoridade para falar sobre a questão da humildade, porque vocês não são, né? Aí que tá. E nesse. Aí que tá. Eu não faço isso. Se eventualmente eu me orgulho, eu não tento tirar o orgulho dos outros. Tento mostrar que eventualmente as pessoas estão erradas. Onde que eventualmente elas estão erradas, né? Eu não tento reduzir a confiança das pessoas. Não, as pessoas que me atacam, não. Elas não tentam só eventualmente mostrar que eu estou errado quando eu estou certo. Elas não tentam só isso. Elas tentam retirar. O objetivo delas é elas manterem a confiança pecaminosa delas, tentando tirar a confiança dos outros. E porque mesmo a confiança pecaminosa de outras pessoas, elas não teriam moral para tirar, na verdade, porque elas também têm o mesmo nível de confiança pecaminoso. Mas o objetivo delas é ter confiança, ter orgulho, ter soberba pecaminosa e ainda tirar dos outros. Eu não. Porque eu acho que justamente isso tira a motivação dos outros. O meu objetivo é dizer que as pessoas estão erradas sem tirar a confiança dos outros. E a minha própria defesa da mansidão prova isso. O objetivo é dizer que as pessoas estão erradas sem tirar a confiança delas e que, se eventualmente a confiança delas é pecaminosa, elas superem isso sozinhas. Mas o meu objetivo é não tirar a confiança das pessoas. Então, mais esse complemento e outra. Vamos falar de humildade, eles não praticam e, assim, muito do meu comportamento foi humilde e muitas portas para mim não foram abertas. Então, o que vocês estão falando, na verdade, nem vocês mesmos acreditam. Até porque, na verdade, o comportamento de vocês, na verdade, ao contrário, fica esse complemento ao canal.